Nimrod, o homem que desafiou a Deus. Nimrod foi um dos descendentes de Cã e, consequentemente, de Noé. Os capítulos 10 e 11 de Gênesis nos mostram as principais informações sobre quem foi Nimrod na genealogia apresentada no capítulo 1 de 1 Crônicas. Ele também é mencionado em Miqueias 5:6. A expressão terra de Nimrod é empregada. Não há concordância entre os estudiosos sobre a origem e o significado do nome Nimrod, mas é amplamente aceito que Nimrod vem da raiz hebraica, que significa rebelar. No capítulo 10 de Gênesis, onde são relatados os descendentes de Noé, lemos que Nimrod foi um homem poderoso na terra. Ele foi o fundador de algumas cidades. Nimrod também é descrito como um poderoso caçador perante o Senhor. Isso provavelmente significa que ele era um tirano e, por causa das suas conquistas, foi um dos primeiros homens realmente poderosos da história. Ele é chamado de Gibor, guerreiro. Isso certamente implica que Nimrod era um tipo de herói no aspecto de poder na antiguidade. Muitos intérpretes relacionam a expressão poderoso caçador perante o Senhor com uma possível tirania no sentido de caçador de homens e não apenas de feras. Isso parece correto, considerando uma referência em Jeremias 16:16. Além disso, a palavra caça em vários escritos antigos se refere a uma campanha militar. O historiador judeu Flávio Joséfo, em sua obra Antiguidades Judaica, descreve Nimrod como um grande tirano que constantemente se empenhava em afastar os homens de Deus. Ele fazia com que as pessoas confiassem em sua própria força. Ele também identificava a submissão a Deus como um tipo de escravidão. Joséfo atribui a Nimrod a construção da Torre de Babel. Segundo ele, a motivação para tal construção era o desejo de se vingar de Deus, caso ele resolvesse inundar novamente a terra. Além disso, essa torre concentrava a humanidade em um só lugar, contrariando a ordem de Deus para a dispersão da humanidade sobre a terra. Gênesis 9:7. O reinado de Nimrod. Nimrod fundou um reino. Atualmente, a região ao sul do Iraque. Posteriormente, essa área se tornou a famosa Babilônia. Os versículos 11 e 12 de Gênesis 10 também dizem que Nimrod foi para a região da Assíria, terra de Nimrod, em Miqueias 5:6, onde edificou Nínive. Alguns sugerem que Nimrod possa ter sido a origem de algumas divindades cultuadas na antiguidade. Essas pessoas veem uma ligação entre os feitos de Nimrod com a crença atribuída a Ninurta, o deus da guerra e da caça dos babilônicos e assírios. Alguns até sugerem que a história de Nimrod possa estar por trás das lendas sobre Marduk, uma das principais deidades babilônicas. De qualquer forma, nenhuma identificação pode ser afirmada como certa até agora. A única coisa que se pode considerar é que, muito provavelmente, a grande fama de Nimrod pode ter originado muitas lendas e mitos que foram difundidos na antiguidade. Isso confirma o fato de seu nome estar ligado a várias cidades e locais na região da Babilônia. Algumas tradições acreditam que Nimrod foi casado com Semíramis, uma rainha mitológica que reinou sobre a região da Ásia. De acordo com algumas lendas, Semíramis foi a fundadora da Babilônia. A queda da Torre de Babel. A Torre de Babel era feita de tijolos cozidos no fogo e unidos
com betume, uma espécie de asfalto natural. Ela tinha uma forma piramidal e possivelmente era usada para fins religiosos, como um templo ou um observatório astronômico. Alguns estudiosos estimam que ela poderia ter cerca de 90 metros de altura. Deus, porém, não se agradou dessa obra, pois via que os homens estavam se rebelando contra ele e confiando em sua própria força. Então, ele desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo e disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma só língua, e isto é o que começam a fazer agora. Não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. Gênesis 11:6. Deus sabia que essa união era perigosa, pois poderia levar os homens a uma corrupção ainda maior do que antes do dilúvio. Por isso, ele resolveu intervir e confundir as línguas dos construtores, fazendo com que eles não se entendessem mais uns aos outros. Assim, eles pararam de construir a torre e se separaram uns dos outros, formando diferentes nações e culturas. Esse foi o fim da Torre de Babel e o início da diversidade linguística no mundo. A torre ficou como um símbolo da arrogância humana e do juízo divino. Por isso, o nome Babel também significa confusão. A Bíblia nos ensina que Deus é soberano sobre todas as coisas e que Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6.